queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Vocês podem sentar. Obrigada. Aleluia. Todo mundo descansou no feriado? Feriado prolongado? Não, pastor? Descansou não? Amém, queridos. Glória a Deus. Nós iniciamos, hoje mais uma super quinta com o tema Uma Família Chamada Igreja. Acredito que hoje realmente será bem introdutório, diante de todas as ministrações que virão. Então, você ainda vai ter 4 ministrações, 2 mulheres de Deus, 2 grandes homens de Deus que vão estar aí falando sobre esse assunto. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa série de ministrações, amém? Porque cada quinta é uma pessoa específica, com uma unção específica, e você irá aprender algo novo da parte do Senhor, amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de cultuarmos a Ti, Pai, de entregarmos um louvor sincero, Pai. Obrigado pela palavra, Senhor, pela Tua palavra que se renova a cada dia, que é a que nos sustenta. Obrigado porque nós fomos encontrados, Pai, e hoje nós fazemos parte da família de Deus aqui na terra, uma grande família, Pai, que é o corpo de Cristo, e nós te rendemos graça por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu falei, realmente minha ministração vai ser bem introdutória sobre esse assunto. Amém? E por que não falar realmente do início, de como começou a Igreja de Cristo, amém? Nós sabemos que no Antigo Testamento a presença de Deus ela era restrita a um ambiente. Então, se as pessoas quisessem adorar a Deus, elas teriam que ir até um local, O Senhor ordenou a Moisés para construir uma tenda, depois veio Salomão e construiu o templo, mas a presença de Deus sempre estava restrita a um lugar. Mas glória a Deus que Jesus veio, amém? E a Bíblia diz que no momento que Jesus bradou, está consumado, o véu do templo, ele se rasgou, querido. E aquela presença que estava restrita dentro de uma arca, ali dentro daquele templo, aquela presença saiu e passou a habitar dentro daqueles que nasciam de novo, que reconheciam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E glória a Deus, querido, que nós fazemos parte desse povo, que carregamos a presença. Amém? Então, após a morte e ressurreição de Jesus, inicia-se a Igreja de Cristo, amém? A igreja primitiva. E por que eu estou dando essa introdução? Se você não precisa você abrir, mas eu vou só citar, lá em Atos 7:48, que Estevão falou, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Deus não está limitado mais a um ambiente entre 4 paredes. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que nós fomos feitos templo e morada do Espírito Santo. Então, em resumo, nós somos uma igreja ambulante. Aonde nós formos, nós somos igreja de Cristo, nós carregamos a presença. Amém? Então, a partir daquele momento ali, quem nascia de novo, entregava sua vida a Jesus, se tornava uma igreja de Cristo, mais uma igreja de Cristo, amém? E por que eu estou falando isso, Não estou falando isso para dizer que você não precisa de uma igreja física, você vai me entender. Porque hoje em dia nós encontramos muitas pessoas que por não quererem ter a responsabilidade de estar sendo pastoreado, ou de dizer eu faço parte de tal igreja, diz, não, eu sou igreja, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um local. E nós vamos ver aqui que o Jesus que falava sobre a igreja geral, a igreja universal, ele também falava de uma igreja local, onde as pessoas precisavam estar juntos. Amém? Eu queria que você abrisse, por favor, lá em Atos 8, a partir do versículo 1. Atos 8, a partir do versículo 1.
aqui fala de Saulo, né? Que estava perseguindo a igreja, e diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão, que eu citei no versículo anterior. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E alguns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E no versículo 3 diz assim: e Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Como assim? E arrastando homens e mulheres o encerravam na prisão. Então, aqui a Bíblia diz que Paulo, ele assolava a igreja de Cristo. E ele estava entrando nas casas e pegando as pessoas. Então, por aqui a gente já se tira que Paulo sabia que para parar a igreja, ele tinha que parar as pessoas. Ele não tinha que destruir um templo, porque o templo eram as pessoas. Então, a Bíblia diz que ele ia de casa em casa, e quem ele sabia que era um cristão, que era uma igreja, ele pegava essas pessoas e ele lançava essas pessoas na prisão. Amém? Agora eu quero que você volte um pouquinho mais em Atos mesmo, Atos 2, a partir do versículo 42. E aqui diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, aqui a gente vê realmente o início da igreja. Ali ainda estavam os apóstolos, aqueles que andavam com Jesus. E a Bíblia diz, querido, que eles estavam juntos, e tinham tudo em comum. Ninguém passava necessidade, eles distribuíam, eles vendiam as suas posses. E eles também perseveravam unânimes no templo, porque tinha o templo em Jerusalém. E a Bíblia diz que à medida que eles estavam juntos, que eles estavam no templo, que eles repartiam os seus bens, que eles distribuíam os produtos para sanar a necessidade das pessoas, Deus ia acrescentando dia após dia. Então, nesses 2 versículos, nós vemos uma igreja, pessoas que se reuniam, eles precisavam estar juntos, porque a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão. Então, essas pessoas elas precisaram sentar e escutar o que os apóstolos tinham a dizer, eles precisavam ser discipulados, amém? Eles estavam juntos, mas eles também tinham uma consciência que eles eram igreja. Como a gente leu aqui, igreja, indivíduo, pessoas, né? Como a gente leu aqui no capítulo 8, que Paulo ele ia de casa em casa e prendia aquelas pessoas. Então, primeiramente, querido, você é a igreja de Cristo em qualquer lugar. Você carrega uma presença. Se Deus o livre, amanhã viesse uma perseguição aqui e todo mundo fosse disperso, você e Deus, aonde você estivesse, você era igreja, templo e morada do Espírito Santo. Isso não ia sair de você porque você não estava vindo à igreja. E a gente provou um pouco disso da pandemia, que a gente ficou sem vir aqui. Era ruim, mas a gente tinha aquela consciência que onde a gente estava, a gente podia se alimentar e que Deus estava conosco. Amém? Mas isso não quer dizer, querido,
que nós não precisamos de uma igreja local. Amém? Que nós não precisamos de uma comunhão. Amém? Lá em Efésios 1, a partir do versículo 22, diz assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez cabeça de tudo para o bem da igreja. A igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo todas as coisas, consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Sabe, querido, a igreja é a extensão do próprio Jesus. Amém? Não tem como eu dizer aqui que eu creio em Jesus, mas eu não acredito na igreja, ou que eu acredito na igreja e não creio em Jesus. Porque nós somos o corpo de Cristo. Acreditar em Jesus sem acreditar na igreja, ou vice-versa, é como se a gente estivesse decapitando o corpo de Cristo. Porque Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Amém? Você está entendendo? E sabe, o mesmo Jesus que tratou a igreja como um todo, como universal, que a Bíblia diz que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, no geral, no mundo, nos 4 cantos do mundo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, aqui a gente vê Jesus falando de uma igreja universal, sem distinção de placa nenhuma. Pessoas nascidas de novo como eu e você. Amém? Mas nós vemos também o Jesus, como você vê lá em Apocalipse 2, 3, quando ele começa a escrever as cartas às igrejas da Ásia. Eram igrejas que estavam em localidades diferentes. Então, a gente vê também o Jesus tratando com o local, com igrejas locais. Amém? Com comunidades, com união, com comunhão de pessoas. Porque Jesus sabia disso. Até mesmo porque como é que outras pessoas iam ser alcançadas sem ter um ajuntamento. Como que ia ser uma igreja se todo mundo tivesse espalhado sem ter uma conexão? Não tinha como isso ser possível, amém? Pronto, já fiz minha introdução, agora vamos entrar aqui no assunto. Uma história, não vou dizer que é história, mas algo que faz parte do Antigo Testamento, que tipifica muito a igreja, é as chamadas cidades-refúgio. Eu até já falei aqui algumas vezes sobre isso. Se você escutou, você vai escutar de novo. Se você quiser saber mais, amém? Você vai pesquisar um pouco sobre isso. E eu queria que você abrisse lá em Números 35, para a gente poder dar embasamento ao que eu vou falar. Vou citar alguns textos, mas eu vou tentar ser breve sobre essa colocação da cidade-refúgio. Números 35, a partir do versículo 9, que fala assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando passardes o Jordão e a terra de Canaã, fazei com que vos esteja à mão cidade que vos sirvam de cidade de refúgio, para ali se acolher o homicida que ferir alguma alma por erro. E esta cidade vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra até que este esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades darei daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas cidades para os filhos de Israel, para os estrangeiros e para os que se hospedar no meio deles, para ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Então, essa instrução do Senhor a gente vê em Deuteronômio, repetindo, a gente vê ela lá em Josué 20, também a mesma passagem, lá em Josué já colocando em prática isso.
Eu ia até procurar uma imagem, mas estava tão distorcida. Mas o que seriam essas cidades-refúgio? Deus deu essa ordenança para que existissem 6 cidades-refúgio em diferentes localidades. E essas cidades-refúgio servia para quê? Se alguém ferisse ou matasse alguém sem querer, essa pessoa poderia ir até essa cidade-refúgio e lá ela estava protegida do vingador de sangue. O que é esse vingador de sangue? Alguém da família que quisesse vingar, que quisesse matar aquela pessoa. Digamos que ela teria um direito de vingar a morte de seu parente. Mas a partir do momento que aquela pessoa que foi o assassino entrasse nessa cidade-refúgio, lá ela estaria protegida contra esse ataque dessa pessoa. Só uma observação, acho que eu anotei aqui, saiu, não. Mas em Josué, eu vou ler rapidinho, não precisa você abrir. Josué 20. Cadê Jesus? Cadê Josué? Acredito que eu tenha visto na outra versão, mas na versão que eu estava lendo, fala que a instrução do Senhor é que fizesse caminhos para facilitar a ida dessas pessoas até essas cidades-refúgio. Essas cidades-refúgio, elas não podem ser de difícil acesso, porque se a pessoa estiver fugindo do vingador de sangue e tivesse dificuldade, o vingador de sangue poderia chegar até ele e matar essa pessoa antes dessa pessoa chegar até essa cidade. E essa história, querida, essa ordenança do Senhor, tipifica 2 coisas. Primeiro, essa cidade-refúgio tipifica Cristo. Amém? Que aquela pessoa, nós, querido, nós não andávamos correndo do vingador de sangue de Satanás, a gente andava perdido. Então, a partir do momento que nós encontramos Cristo, Ele se tornou nossa cidade-refúgio. Amém? Porque nele que nós estamos guardados e o inimigo, em hipótese alguma, ele pode nos tocar. Porque nós estamos guardados nele. Amém? Ele é nosso refúgio. E o outro exemplo, querido, é comparado à igreja de Cristo. Amém? A sua igreja local. Quando nós estamos, querido, inseridos no corpo de Cristo, nos alimentando, congregando, nós somos protegidos contra os ataques. Amém? E uma coisa que eu acho interessante, aqui em Números 35, no versículo 26, se você puder adiantar aí mais um pouquinho, diz assim: porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade, do seu refúgio, onde ele foi acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade, do seu refúgio, se o vingador de sangue o matar, o homicida não lhe será culpado. Então, aqui a Bíblia está dizendo, você é um homicida, você está na sua cidade de refúgio. Você tem a opção de ir para outra cidade, né? Você tem a opção de escolher outra igreja, digamos assim. Porém, você não pode ficar perambulando por aí sem ter um refúgio. Por quê? Nesse momento que você sai do seu local de proteção, possa ser que o vingador de sangue, que o diabo lhe encontre, você esteja perdido, disperso, e você acaba morrendo, sem ter tempo de procurar a sua cidade de refúgio de novo. Querido, essa passagem, quando eu entendi isso, falou tão forte ao meu coração de o quanto está nesse ambiente. Eu não falo num ambiente 4 paredes, você me entende? Mas num ambiente de igreja, de comunhão, onde você é alimentado, onde você é alicerçado na palavra. Querido, nós estamos guardados. Há uma proteção do Senhor sobre as nossas vidas, em que o diabo não pode atravessar para nos tocar. E isso não pode acontecer se eu estiver sozinho. Uma família, uma pessoa sozinha. Nós nos tornamos vulneráveis a ataques. Acredito que todo mundo já viu aqui alguma ilustração dos animais na África, o rebanho inteiro, e aí para um leão atacar fica difícil, mas se ficar só um solto, se torna presa fácil para ser atacado. E da mesma forma somos nós, quando nós saímos da proteção de Cristo,
quando nós saímos, querido, de uma proteção espiritual. Então, a igreja local, o corpo de Cristo, querido, é uma proteção para as nossas vidas. Amém? Então, de fato, por exemplo, então quer dizer que eu não posso sair da igreja, da congrega? Não. A Bíblia não diz isso, aqui não diz. A Bíblia, aqui fala que essa pessoa, ela tinha que procurar outra cidade, né? Ela tinha que se refugiar em um local, porque se ela ficasse fora desse local de refúgio, ela poderia ser atacada. Amém? Eu queria que você abrisse 1 Coríntios 12. A partir do versículo 12. E diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só com o corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer livres, quer servos, e todos temos de beber de um Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. E se o pé disser, eu não sou mão, eu não preciso do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, e se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Ele quis. Querido, eu amo essa passagem que fala realmente da diversidade do corpo de Cristo. Como é que um Deus criou algo tão perfeito? Como a Bíblia mesmo diz, o corpo humano, nem todo mundo é pé, todo mundo é mão. Já pensou, 2 mãos? Ficaria algo meio feio, né? Um monstro. Ou então, o olho dissesse, não quero ficar na cabeça, eu quero ficar nos pés. Seria algo muito horrível de se ver. E aqui a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo, que Deus colocou cada membro como Ele quis. Então, aqui nós temos o quê? A igreja, a junção de vários membros, cada um com sua particularidade, com seu dom, com seu talento, com sua forma de ser. E isso se torna a família, a igreja de Cristo. E sabe, querido, tem um lugar só seu, que é só seu, que eu não posso tomar. Não me cabe lá. Se você é pé e eu sou mão, não vou caber no seu lugar. Amém? E no versículo 26 diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam ou se alegram com ele. Por quê? Porque é um corpo, querido. Sabe, quando eu cheguei aqui, eu até anotei bem ali o nome, Keila, porque que era para mim falar, e Vicente Henrique subiu e falou, honrou a vida dela. Quando eu cheguei aqui, que vi Keila ministrando, querido, e a igreja, você viu que a igreja não estava celebrando só o louvor, estava celebrando a vida dela. Porque ela rompeu e porque ela decidiu sair do lugar de conforto dela e vir aqui na frente e ministrar. Querido, isso é igreja, isso é família. A gente se alegrar com a vida dela. Porque a Bíblia diz que quando um membro é honrado, o outro é honrado. E quando um é desonrado, o corpo todo é desonrado. Porque não tem como. Se eu tiver com a unha feia, um exemplo, a pessoa vai olhar para mim, eita, mulher desleixada. Não vai falar de minha mão, que ela mesmo não se fez, não. Vai falar do corpo da pessoa por inteiro. Então, a gente tem que ver isso, sabe? Se você puder abrir lá em Hebreus 10, um versículo que nós conhecemos bem, a partir do versículo 24 e 25. Acredito que aqui eu esteja na versão NVT, que diz assim: pensamos em como motivar uns aos outros
na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir. Em outras versões diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o grande dia se aproxima. Querido, não tem um versículo mais claro do que esse sobre a importância do congregar, da gente estar junto. E a Bíblia diz que não é Deus que vai vir para motivar, não. Eu tenho que motivar o outro. Eu tenho que encorajar o outro. Eu tenho que incentivar o outro a permanecer. Principalmente agora que o grande dia se aproxima, que o Senhor está prestes a voltar. Então, é minha função como igreja ajudar e incentivar quem está do meu lado. Porque se eu sou representante de Cristo e Deus me deixou aqui nessa terra, então esse papel é meu, querido. É meu e seu. Amém? E aqui eu separei alguns versículos, se você quiser anotar, para você ler depois, falando realmente sobre uns aos outros. Lá em Colossenses 3, versículo 12 e 13, diz assim: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E muitas vezes quando a gente lê esse versículo de suportar uns aos outros, né, a gente diz, não suporto fulano. O que quiser de suportar, de dar suporte. Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses 4:18 diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 5:11, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como também fazeis. Efésios 5:21, sujeitai-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, aqui a gente vê diversas instruções sobre suportar o outro, perdoar o outro, sujeitar-se ao outro, consolar, edificar. Isso é família, querido. Isso é ser igreja. Amém? Eu não coloquei aqui, acredito que seja em 1 Coríntios, não lembro, que fala sobre chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. O Senhor deixou para a gente fazer isso. E a gente sabe que nós carregamos a presença de Deus. Então, quando nós chegamos para alguém para consolar, o próprio Deus está chegando na vida daquela pessoa. Quando nós chegamos para ajudar aquela pessoa, é o próprio Deus chegando ali. Amém? Então, nós somos responsáveis por isso, querido. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 4, 26. E eu queria que a gente saísse daqui com esse entendimento do quão importante nós somos no corpo de Cristo. Querido, ninguém é verruga no corpo de Cristo. Ninguém é aquela pessoa que cresceu ali, que não era para estar, que vai ser tirado. Não. Todo mundo tem sua importância no corpo de Cristo. Amém? Então, você faz parte de uma grande família. O bom de ser família de Cristo, hoje eu estou aqui, eu sou do Verbo da Vida de Marcolândia. Se eu chegar em outro lugar e encontrar alguém, pode ser do Verbo, pode não ser, mas se você dizer que é crente e é filho de Deus, aquela pessoa já se alegra com você. É uma família universal, querido. Infelizmente, existe distinção, muitas vezes, de doutrinas, existe. Isso acaba, às vezes, prejudicando quem não tem maturidade de não concordar com uma coisa e outra. Mas ser igreja de Cristo, corpo de Cristo, aonde você chegar, querido, é maravilhoso. Amém? E aqui em 1 Coríntios 4, 14, 26, diz assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que foi dito. Tudo o que foi feito, porém, deverá fortalecer a todos. Então, um canta, um prega, um ora em línguas, um profetiza.
mas com o intuito de fortalecer uns aos outros. Esse é o corpo de Cristo. Tem um versículo lá, o versículo de Provérbios 18:1, que fala que aquele que se isola busca seus próprios interesses. E por muito tempo eu resisti a esse versículo, porque eu sempre fui de querer ficar na minha, de não querer estar no meio das pessoas. Deixa eu aqui, eu gosto de ficar aqui. Até que eu entendi, querido, que eu não fui criada para ficar no meu mundo. Porque coisas precisam ser ajustadas na minha vida que vai depender da pessoa do meu lado. E coisas vão ser acrescentadas na vida dela que vai depender da minha vida. Então, se eu me isolar para ficar no meu mundinho, não querer me envolver, não querer estar perto de pessoas, eu estou buscando meus próprios interesses, não o interesse do Senhor. Amém? Então, qual é o papel, nosso papel como igreja do Senhor? Amar, cuidar, incentivar, abraçar quem chegou, quem saiu, quem está perdido. Amém? Levantar, incentivar, compreender. Querido, nós precisamos muitas vezes nos colocar no lugar da outra pessoa. Sabe? Ah, fulano está passando por isso e reagiu assim. Se eu fosse ele, eu tinha feito assim. Será que você tinha feito assim? Ou será que na hora da pressão você não tinha reagido da mesma forma? Então, a gente precisa aprender a entender que das pessoas. Outra coisa, entender que na igreja, no corpo de Cristo, existem pessoas de diferentes níveis de maturidade. Você não pode medir a maturidade da outra pessoa pela sua. Se você já tem um tempo de crente, você tem um certo entendimento, passe a compreender, a olhar de outra forma quem acabou de chegar, que não tem o mesmo entendimento que você. Você entende? E outra coisa, querido, muitas vezes, eu falo nós, eu sei que eu tenho muito que amadurecer, muito mesmo. Mas uma pessoa que já tem mais de 10 anos de crente, não é para estar agindo como menina em muitas coisas, já é para ter uma maturidade, não é isso? E o triste é de ver pessoas, nós, pessoas crentes, caindo dentro da igreja, sem maturidade. Envergonhando, matando outras pessoas, querido. Um dia desse eu encontrei uma irmã e ela disse assim, que estava fazendo umas visitas em umas casas. E o que mais entristecia ela é que quando chegava e perguntava por que você saiu? Por conta do irmão fulano e beltrano. Porque me tratou assim, porque falou assim comigo. A gente sabe que existe, digamos, tipo assim, quando a gente não tem um certo tipo de maturidade, às vezes uma meninice, às vezes a pessoa já não estava bem, e aquilo dali foi a gota d'água para aquela pessoa sair. Mas no que depender de mim e de você, querido, vamos ser crentes maduros o suficiente para nós não sermos pedra de tropeço para que ninguém saia da igreja. Precisamos agir nessa maturidade, querido. Entender que tem pessoas que chegam aqui que não têm maturidade de escutar certas coisas, certas brincadeiras. E às vezes você fala com o irmão do seu lado, aquele irmão vai entender, compreende o seu jeito. Mas uma pessoa que se converteu, para aquela pessoa vai ser um escândalo. E aí você acha que é porque eu sou madura, ela vai amadurecer. Mas não amadureceu ainda. E às vezes o nosso comportamento acaba afastando essas pessoas. Então nós temos que entender. Assim como nós estamos crescendo, estamos amadurecendo, na igreja existem pessoas de vários níveis de maturidade espiritual, de crescimento, que estão crescendo. E nós temos que entender essas pessoas e nos comportar de acordo, para que a gente venha ser bênção e não maldição na vida dessas pessoas. Amém? É aquele versículo que diz, que eu nem coloquei aqui, né? Que se o teu olho escandaliza um irmão, arranca alguma coisa assim, né? Que eu não coloquei. Então, se o teu comportamento aqui está escandalizando o irmão, não faz. Futuramente, quando ele estiver maduro, ele vai entender, mas por enquanto ele ainda não entende. Amém? Lá em 1 Coríntios 13:11, fala assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então tem muita coisa que não cabe mais a mim e a você. Eu estou falando
de pessoas que já têm uma certa maturidade, eu deveria ter, que ainda está agindo como criança na fé. E muitas vezes, querido, uma pessoa que se converte ontem, que entende o evangelho, a gente vê uma maturidade que uma pessoa que está há mais tempo não tem. Agora eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 3, por favor. Eita Deus. Primeira Coríntios 3, a partir do versículo 1, diz assim, Paulo falando, né? Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhe falar como a pessoas espirituais, mas como se pertenceste a este mundo ou fosse criancinhas em Cristo. Em outras versões diz assim, não pude falar como os espirituais, mas como a carnais. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para receber e ainda não estão. Porque ainda são controlados por natureza humana, têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas desse mundo? Paulo estava falando para cristãos que viviam em ciúmes, em brigas, em divisões. E ele disse, eu não posso falar com vocês como espirituais, que vocês estão agindo como um bando de carnal. E ele diz, quando um de vocês diz, eu sigo a Paulo, o outro diz, eu sigo a Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. E aqui, querido, Paulo diz, eu queria dar um alimento mais sólido para vocês. Mas vocês estão muito carnal. Ainda estão agindo como criancinhas. E não podem ainda receber um alimento sólido. Porque no meio de vocês há divisão, há briga, há ciúmes, há inveja. E isso é coisa de pessoas que não conhecem o Evangelho. Aí me diga bem aí, uma pessoa está perdida lá fora, procurando uma cidade de refúgio, um lugar para se refugiar, para encontrar Cristo. Aí chega aqui, no lugar onde é para ser amada, onde é para ser tratada, discipulada, encorajada. Aí chega no meio de pessoas com picuinha, com ciúmes, com querido. Como é que essa pessoa vai ver o amor de Cristo em nós? Não vê. E o pior, além de não vir, desencoraja os que estão aqui. Porque vê esse tipo de coisa. Então, somos uma família, somos uma igreja, somos e precisamos amadurecer muito. Todos os dias, querido, quando eu falo isso, não estou falando de irmão A ou B, não estou falando de mim. Porque tem coisas que eu olho para mim, eu digo, agora tu deveria ter que criar vergonha na cara, com mais de 10 anos de crente, fez rema, e ainda está tropeçando nisso aqui, que é coisa que para uma pessoa que se converteu ontem, que não tem maturidade. Então, querida, é coisa que nós temos que nos avaliar todos os dias. Minhas atitudes, meu jeito de falar, de tratar as pessoas, como é que está sendo? Será que eu estou realmente exalando a igreja verdadeira de Cristo, gloriosa? Será que as pessoas olham para mim e desejam fazer parte desse corpo, dessa igreja? Amém, querido? E nós realmente, querido, todos os dias precisamos estar pronto, preparado, entender, como eu falei no início, aqui é só um momento. Crente, igreja mesmo, nós somos lá fora. Amém? E aquelas pessoas precisam olhar para nós e verdadeiramente nos ver como um membro do corpo de Cristo. Como alguém que vai poder socorrer, que vai poder dar um suporte, que vai poder falar de Cristo, que vai poder apresentar, o vingador de sangue, Satanás está atormentando sua vida. Eu vou lhe apresentar o refúgio verdadeiro. Alguém que lá você vai estar guardado e que essas coisas do mundo não vão poder lhe atingir. Esse é nosso papel como igreja. Amém?
Queridos, e só Deus tem essa capacidade de pegar pessoas que estavam perdidas, nos fazer novas criaturas, nos unir como corpo de Cristo e fazer algo tão glorioso como a igreja. O diabo sabe, querido, ele sabe o poder que existe na unidade, na união. E glória a Deus, porque Jesus disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo. Nós temos que andar sempre, querido, com isso. E mais, ele ainda disse, tudo que ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Querido, isso é autoridade. Isso é o poder de uma igreja que carrega a presença. E nós não podemos permitir que coisas mundanas, coisas que faziam parte do nosso antigo eu, destrua algo que é tão valioso, que é tão precioso, que é o corpo de Cristo. Amém? Vale, eu pensei que os 10 minutos era do apelo. Já acabou os 10 minutos do apelo também? Meu Deus. Oh, Deus. Sabe, eu vi um exemplo. Eu assisti há muito tempo uma ministração de Luciano Subirá. E esses dias eu escutei de novo. Ele disse que era no início da caminhada cristã dele. Acredito que quem já ouviu a ministração dele já escutou esse exemplo. E ele disse que duas irmãs brigaram dentro da igreja. E uma foi falar com ele, né? Disse, pastor, eu estou saindo da igreja. Por isso. Aí ele disse, sei, você brigou com a irmã fulano de tal. Pronto. O pastor já sabe. E assim, eu estou saindo daqui porque essa igreja não tem amor. Aí ele que esperou ela terminar e disse, pronto. Só vou pedir uma coisa à irmã. A irmã quer ir embora? Quero. Pronto, depois passe na sua casa, faça sua mala e deixe seu esposo e sua família. E vá embora. Aí ela disse, pastor, como é que o senhor dá um conselho desse? Aí ele disse, você não disse que aqui não tem amor? Em sua casa também tem discussão, que eu sei que você briga direto com seu marido e seus filhos. Você vai sair de lá porque não tem amor? Não vai. Porque se sua família, se seu filho, seu marido lhe suporta, é porque existe amor. E se aqui não existisse amor, a gente também já tinha pedido para a irmã sair daqui. E sabe por que a irmã está aqui? Porque ainda existe amor. Aí ela disse que ela se assustou, começou a rir, disse, o pastor me pegou, né? Aí ela disse, realmente. Aí ele até diz assim, glória a Deus que de lá para cá o Espírito Santo e minha esposa vem tratando comigo. Mas no início eu tratava as coisas assim. E sabe que ele sabe que é uma verdade? A gente, nossa família, não é perfeita. Nossa família natural. Relacionamento. Pai, filho, esposa. Tem uns arranha-arranha. E o seu intuito é sempre guardar e proteger e melhorar isso. Então, por que é, querido, que nós estamos aqui, convivendo com pessoas que não são de sangue, pessoas diferentes, muitas pessoas, e na primeiro embate que você tem, você já pensa em deixar a igreja. Você já pensa em abandonar a comunhão. Não, querido, a gente trata. A gente pede ajuda aos peitos, a gente conversa com os pastores. A gente se permite ser tratado. Mas deixar, abandonar, querido, é uma estratégia de Satanás. Sabe por quê? Porque em todo lugar que você for, vai ter pessoas que você não vai se relacionar bem. É na sua empresa, no seu trabalho. Se você vai para uma academia, se vai jogar bola. Tem pessoas que, digamos assim, você não se relaciona bem. A gente deveria se relacionar com todo mundo. Mas a gente convive com pessoas com temperamentos diferentes. Mas nem por isso, se você for se isolar de todo lugar que há uma pessoa problemática, você vai se trancar no seu quarto e vai ficar sozinho. Sem nem se relacionar com seu pai, com seu marido ou com seu filho. Por quê? Porque a gente tem atrito com as pessoas sempre. E isso não é um... isso é uma desculpa? Não vou para o meu emprego porque não gosto de fulano. Não vou praticar uma atividade física, porque todo dia quando eu vou para a caminhada, eu encontro com a irmã Maria, eu não vou com a cara dela. Eu não vou... Aí você vai deixar seu trabalho, sua rotina, porque você não se dá com pessoas? E que tal se permitir ser tratado para que você passe a ter um bom relacionamento com as pessoas? E isso, querido, às vezes a gente acha,
Ah, fulano de tal é tão difícil. Já experimentou conviver com você? Você com você? A gente está tão insuportável, a gente mesmo não se suporta. Eu disse, meu Deus, eu estou tão estressada, mas depois da gravidez parece que o juízo da pessoa fica menor, a gente fica tão agoniada que a gente diz, meu Deus, eu não estou me suportando, eu estou enjoada comigo mesmo. Imagina os outros para suportar a gente. Então, querida, a gente tem que realmente aprender, entender que são pessoas diferentes, com dons diferentes, de um jeito diferente. Amém? Para a gente realmente aprender a conviver. E para encerrar, eu vou ler só isso aqui rapidinho. Igreja não são as paredes. Porém, toda família precisa de um lugar para viver junto e crescer em comunhão como sua casa. Sua família não é sua casa, mas sua casa acolhe sua família. Toda família precisa de uma casa, de algo para ser acolhido. E assim somos nós, Igreja de Cristo. Nós precisamos de um ambiente para ser cuidado, para ser disciplinado. Amém? A igreja local é assim. Acolhe os filhos de Deus, a grande família da fé. Se a gente vê que Jesus disse aos discípulos, ide, pregai e fazei discípulos. Para fazer discípulo tem que sentar, tem que ensinar, tem que discipular. Quando Jesus pregava, que ele encontrou uma grande multidão, ele disse o quê? Que aquelas pessoas estavam como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus, ele entendia, querido, que aquelas pessoas precisavam serem cuidadas. Então, nós temos essa responsabilidade. Não é só pregar, ganhar para Jesus. Não. Todo mundo precisa estar inserido no corpo de Cristo. Amém? Você pode se colocar de pé? E se você está aqui e ainda não fez a sua decisão por Cristo, sei que você pode pensar, depois de tanta coisa que você falou sobre pessoas, sabe, aqui estão pessoas que estavam perdidas como ovelha que não tem pastor. Mas o bom pastor nos encontrou. Nós fomos encontrados por um amor que ultrapassa fronteiras. Um amor que olha ou que não olha para as imperfeições. Um amor que não olha o que você fez. Mas realmente nos ofereceu algo novo, querido. E, como eu falei, você pode pensar assim, mas é um lugar de pessoas tão imperfeitas. Exatamente, cabe você aqui. É um lugar de pessoas que estão sendo tratadas, que estão se permitindo caminhar para a perfeição. Porque não tem como sermos tratados, sermos melhorados, sem a gente se expor à presença e à palavra do Senhor. Só o Senhor, querido, pode nos transformar dia a dia, de glória em glória. Então, se você está aqui essa noite e você ainda não entregou sua vida para Cristo, mas você deseja fazer isso, você pode fazer o sinal com sua mão, vir aqui na frente. Ou então, no final do culto, você pode procurar um dos pastores, amém? E tomar a sua decisão. Eu gostaria de orar com você, amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos, de fazermos parte de uma igreja gloriosa, onde as portas do inferno não prevalecerão, Pai. Obrigado porque somos raça eleita, sacerdócio real, Pai. Carregamos uma presença gloriosa, Pai, e o maligno, ele não pode, Pai, nos tocar.
Como igreja do Senhor, nós oramos, intercedemos essa noite, Pai. Repreendemos todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, Pai, no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Oramos e cremos e declaramos uma igreja madura, entendendo quem é, Pai, entendendo o seu papel, Pai. Oramos por um despertar na tua igreja, no mundo, Pai. Um despertar, tendo o entendimento, Pai, do seu papel verdadeiro, que é propagar Cristo, que é fazer com que pessoas te conheçam, Pai. Que não estamos aqui para competir com A, com B, com placa A, com placa B, Pai. Mas estamos aqui verdadeiramente para falar de um Cristo que vive, que reina e que voltará para buscar a sua igreja gloriosa, Pai. Nós cremos, Pai, em um avivamento no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Pai. Uma união, Pai, onde o inferno não irá parar, o inferno não irá derrubar. Nós cremos em um avanço, Pai, da tua igreja nesses últimos dias, Pai. E uma colheita abundante, Pai. Uma grande colheita dos perdidos, Pai. Nós cremos e oramos. Oramos por todos os líderes espirituais, Pai, para que o Senhor venha os fortalecer, venha os guiar em suas decisões, Pai. Homens e mulheres convictos, Pai, que foram chamados para algo grande, Pai. Pessoas que não irão negociar, Pai, o seu chamado, não irão negociar os princípios da palavra, Pai, mas irão permanecer com aquilo que a tua palavra diz, Pai. Nós oramos e intercedemos, Pai, e te rendemos graças, porque nós cremos, Pai, que estamos nos últimos dias e tua igreja não irá retroceder, Pai, mas iremos avançar para um propósito maior. Iremos permanecer